Concedo a palavra nesse momento ao professor Vinícius Linger, paraninfo da turma. Com a palavra o paraninfo da turma, professor Vinícius Linger. Magnífico reitor, doutor João Davi Ferreira Lima, excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Odontologia, doutor Pedro Mendes de Souza, e diretores das demais faculdades, digníssimas autoridades e representantes de autoridades aqui presentes, senhores e senhoras, meus respeitos aos meus antigos professores e colegas, meus respeitos à mais nova geração de odontólogos formados em Santa Catarina. Senhores, vocês terminaram um curso onde aprenderam a desenvolver a inteligência mecânica aliada à inteligência verbal e artística. Aprenderam durante estes anos a produzir boa odontologia. Terão agora que desenvolver outro tipo de inteligência, aquela que se adquire quando trabalhamos com pessoas de quem dependemos. É a inteligência social, é a habilidade de distribuir a boa odontologia. O líder de qualquer profissão é aquele que mantém o equilíbrio entre a habilidade de produzir e a habilidade de distribuir a sua especialidade. Estejam certos de que a destreza manual somente não beneficiará nenhum de vocês. Aliena a habilidade de compreender as pessoas e seus pontos de vista, sentir emocionalmente com eles, estarão de posse da chave do sucesso. Seguindo certos princípios baseados na compreensão do comportamento humano, desenvolveremos esta característica da nossa personalidade da mesma maneira como desenvolveríamos um músculo flácido. Necessitamos apenas cultivar as peculiaridades que agradam aos outros e evitar as que ofendem. Qualquer pessoa que seja suficientemente forte para fazer uma autoanálise pode desenvolver com prática e árduo trabalho sua inteligência social. Poderemos nos valer dos diversos traços básicos da personalidade, amplamente divulgados e discutidos nos livros de psicologia, e aplicá-los no nosso ramo, pois a atenção devida aos fatores psicológicos, no tocante à relação paciente-doutor, é um pré-requisito para o sucesso do serviço dentário. O primeiro item será referente ao gênio do profissional. Um dentista alegre, amigo e congenial obterá mais clientes do que um técnico excelente e mal-humorado. Sejam agradáveis. Está provado que 47% das pessoas deixam de comprar em determinado estabelecimento por descortesia de um ou outro empregado. Cortesia, polidez e adaptação não custam um centavo, mas podem ser negociadas. O dentista que consegue que seus pacientes sintam-se à vontade não precisa temer o futuro. Nada afetará a sua clientela, nem seca, nem mudança de gabinete, nem enchente ou depressão, etc. Cortesia bem organizada constitui uma notável maneira de obter e conservar os clientes, naturalmente sem menosprezar a importância do bom trabalho. Ouvir com atenção é outra qualidade que deve possuir o profissional interessado em conservar suas horas sempre tomadas. Um grande elogio que alguém pode fazer a uma pessoa é escutá-la sem dividir ou desviar a atenção. Eis aí uma maneira fácil de criar uma boa impressão e encantar pessoas. Encorajando nossos pacientes a dizer o que pensam, poderemos aprender algo sobre seus gostos, suas restrições e preconceitos, e assim apresentarmos um plano de tratamento de acordo com as informações obtidas. Sejam bons ouvintes. Pacientes apreensivos sentem necessidade de falar. Escutem-nos atentamente. Escutar é uma arte. Escutando com atenção, estaremos valorizando a opinião de nossos clientes. Evitem argumentos. Não argumentem. Façam sugestões. Uma boa sugestão tem mais valor do que uma argumentação acalorada. Sugiram ideias e façam o paciente absorvê-las. Irando-se, exaltando-se, vocês podem ganhar o argumento, mas podem fazer o inimigo. O que desejam? Obter o cliente ou ganhar o argumento?
critique com tato. Não faltará ocasião de nos sentirmos tentados a criticar algum trabalho em nosso paciente. Delicada será a situação, pois em geral a crítica visa um golpe de morte no alto respeito das pessoas por minar o sentimento de valor pessoal. A crítica coloca as pessoas na defensiva. Os caminhos escolhidos e selecionados por nós são aqueles que nos dão prazer, pois procuramos sempre evitar as coisas que nos causam dor. Isto quer dizer que todos os nossos atos foram justificados pela nossa mente antes de serem cometidos. E daí a razão por que nos sensibilizamos tanto quando discordam do nosso modo de pensar e agir. Ainda assim, é possível criticar e obter resultados satisfatórios sem ofender. Requer somente algum tato. Elogiem sempre. E então, ofereçam com bastante prudência uma crítica construtiva. Não critiquem o gosto do paciente, porque o ofenderão, atingindo ao mesmo tempo o profissional e colega. Procurem algo no trabalho que mereça elogios, fazendo então sugestões que visem um aperfeiçoamento do mesmo. Dentro em pouco estarão produzindo novo trabalho para o paciente. Não sejam vaidosos. Colocar um espelho na mão do paciente dizendo: veja que lindo serviço acabei de fazer, pode evocar um elogio relutante, mas muitas vezes servirá somente para privar o dentista de um louvor bem merecido. Uma sensação de antagonismo costuma vir quando uma pessoa exalta suas próprias virtudes, esquecendo que estas devem ser analisadas e julgadas pelos que a rodeiam. Aqueles que exageram, alardeiam e monopolizam toda a conversação, muitas vezes usam tais táticas apenas para amparar uma sensação de insuficiência ou a própria incapacidade. O mérito será muito maior se vocês deixarem que os outros descubram suas qualidades. Como outra condição teríamos? Lembre-se de nomes e rostos. Já imaginaram alguma vez como ficará o pai de um menino, por ele considerado como o rapaz mais bonito da cidade, se na próxima consulta lhe for perguntado: como está sua filhinha? Especialmente se o rapaz for filho único e o paciente vier se tratando desde o nascimento do herói. É uma qualidade natural ao ser humano ver alimentada a sua autoestima. E não nos custará nenhum esforço lembrar-nos dos nomes dos nossos pacientes e interessar-nos pelos seus filhos, passatempos e gostos. Antes da chegada do paciente, revisemos sua ficha para refrescarmos a memória a seu respeito. Com isso, estaremos mais capacitados a ajudá-lo a dissipar sua natural tensão nervosa. Estejam interessados nos outros. Alguém já sugeriu que devemos procurar traços nos outros que possam ser elogiados. Não se pretende com isso bajulação, mas sim uma apreciação bastante honesta das muitas qualidades finas e excelentes que podem ser encontradas nas pessoas. Aqueles que adquirem o hábito de mostrar-se interessados nos outros, esquecendo um pouco de si mesmo, terão bastantes amigos e clientes, e se são dentistas, seus consultórios estarão sempre cheios. Pois este princípio fácil não somente satisfará ao cliente, como também ajudará a remover os obstáculos que porventura venham bloquear a estrada para o sucesso profissional. Existem diversas maneiras que poderão nos ajudar a nos mostrarmos interessados nas pessoas. Situem-se no lugar do paciente. Tentem ver as coisas de seu ângulo. Pacientes há que consideram a perda total dos dentes uma das tragédias da vida, como se morresse um pouco. Eis aí uma grande oportunidade de explorarmos o lado humano da nossa profissão, tentando, mentalmente, nos colocarmos no lugar do paciente, procurando compreender seu ponto de vista, observando as coisas de seu ângulo, estaremos lidando com seus problemas como se eles fossem nossos. Procurem fazer o cliente desejar o que ele necessita e não o que ele quer. É o conflito desejo versus necessidade. Quando um homem deseja alguma coisa, ele não mede esforços para obtê-la, enquanto que suas reais necessidades jazem dormente até que são descobertas e trazidas para a vida. As necessidades estão lá, a gente as vê em toda parte. E, se os dentistas forem suficientemente sensatos e persistentes em suas buscas, descobrirão a força motivante que fará com que o cliente
deseje o que ele precisa. Devemos fazer o paciente sentir o que ele deseja, empregando como força motivante o apelo emocional, uma vez que tem muito mais força do que um apelo ao intelecto, porque enquanto este nos faz sentir, aquilo nos faz. Enquanto este nos faz pensar, aquilo nos faz sentir. Procurem usar um pouco de estratégia quando apresentarem o plano de tratamento a ser realizado. Consistiria num planejamento do caso de mais de uma maneira. A atenção do paciente seria desviada da pergunta: farei ou não este trabalho? Para uma outra que seria: que plano preencherá mais minhas necessidades? Orientemos o paciente na escolha do trabalho ideal e de seu melhor interesse, sem que ele o perceba. Teremos assim dado ao paciente o direito da livre escolha e conseguido que o plano ideal para aquele determinado caso esteja de acordo com seus desejos. Usem termos simples. Termos técnicos assentam bem em congressos. Devem ser cuidadosamente evitados quando falamos com o paciente. As pessoas, em geral, não gostam de admitir que não compreenderam um assunto. E, então, em vez de pedirem explicações, raciocinam à sua maneira e podem chegar a conclusões errôneas. Por anos e anos, tem sido dado ênfase ao desenvolvimento de proficiências técnicas, esquecendo-se que na época em que vivemos não é suficiente tornarmos-nos especializados e hábeis no campo escolhido. Como resultado, escolas têm formado estudantes com excelentes bases científicas, mas com pouco ou nenhum preparo em fazer o paciente ver o valor de seu trabalho construído com suor e ciência. É chegado o tempo de reconhecermos a necessidade de um balanceamento entre a habilidade de produzir e a de distribuir boa odontologia. Seu público vai usufruir dos benefícios de pesquisas científicas. Seu dentista vai colher a recompensa justa de um serviço honesto. A odontologia organizada deve ensinar os seus membros como se tornarem tão modernos no tratamento psicológico do paciente como no tratamento de sua saúde bucal. Tenho dito. Foram palavras do paraninfo da turma de odontolandos de 1962, professor Vinícius Olinger. Antes de passar a palavra para o magnífico reitor, que muito nos honra com sua presença, quero agradecer, nesse momento, o comparecimento das autoridades federais e estaduais, assim como também os diretores das várias unidades que compõem a nossa universidade. Quero externar meus agradecimentos também ao corpo docente da faculdade, afinal, todos aqueles que aqui compareceram, dando um brilhantinho especial a esta sessão magna. Passo a palavra ao magnífico reitor. Resta-me declarar encerrada esta sessão solene. Professor Ferreira Lima, magnífico reitor da Universidade de Santa Catarina, declarou encerrada esta sessão solene de colação de grau dos odontolandos de 1962 da Faculdade de Odontologia da Universidade de Santa Catarina. A turma teve como patrono o deputado Dilmício Freitas. Paraninfo, professor Vinícius Olinger, e o orador Sandro Cordeiro Mascarenhas. Neste ponto, senhoras e senhores, a Rádio Guarujá, pelas suas estações de ondas médias, curtas e frequência modulada, finaliza essa sua transmissão do Teatro Álvaro de Carvalho. Agradecemos mais uma vez às seguintes firmas que cederam seus horários a fim de que pudéssemos realizar essa transmissão de colação de grau dos odontolandos de 1962. Casas Coelho, Calil Seb Sociedade Anônima de Caxias do Sul e Magazine Repke. A Guarujá de Florianópolis,
volta a transmitir de seus estúdios a Rua João Pinto, 42, Edifício Martinelli. Senhoras e senhores, boa noite.